Muito bem, meus amigos, estamos aí em mais um vídeo na web e mais uma aula do nosso curso de português, onde nós estamos abordando os principais pontos que são cobrados em concursos públicos. Essa é a nossa aula 5 e eu quero deixar para você alguns avisos muito rápidos. Primeiro, aqui do lado vai aparecer a ementa do curso, aqueles conteúdos que nós iremos abordar. Segunda coisa, tem 3 links muito importantes aqui embaixo. Você que está acompanhando o curso já sabe quais são os links. Um deles é o link que trata da apostila gratuita para você poder acompanhar o curso. Essa apostila você pode baixar uma vez só, porque ela vai conter os conteúdos das aulas gravadas até o momento. Mas assim que a gente gravar a nova sequência de aulas, você recebe a nova versão da apostila por e-mail. Segunda coisa, aqui embaixo tem um link também da playlist com todas as aulas gravadas até o momento. Terceira coisa, aqui embaixo você vai encontrar o link para acessar a nossa plataforma de ensino. Nessa plataforma você pode acessar o curso, esse mesmo curso, mas a cada aula vai ter algum exercício para computar as horas e o nível de conhecimento e ao final vai gerar um certificado que você pode usar na sua faculdade como horas complementares ou mesmo no seu trabalho como um curso de capacitação ou no seu empreendimento. Legal? Vamos lá falar sobre a aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre sujeito indeterminado, que é o mesmo assunto que nós iniciamos na última aula. E eu separei esse tema em 3 grandes dimensões. Primeiro, o sujeito indeterminado tratando sobre os verbos na terceira pessoa do plural. Já falamos sobre isso na última aula. Aqui embaixo tem um link para a playlist com todas as aulas. O segundo aspecto nós abordaremos agora, que é o índice de indeterminação do sujeito. O sujeito indeterminado pode aparecer dessas 3 grandes formas, como verbo na terceira pessoa do plural, como índice de indeterminação do sujeito ou como verbo no infinitivo impessoal. Legal? Tá. Então vamos dar um próximo passo para que possamos falar um pouco do índice de indeterminação do sujeito. Aqui nós vamos abordar um pouco sobre a transitividade dos verbos. Quando nós temos o se, nós podemos estar diante de uma partícula apassivadora ou então de um índice de indeterminação do sujeito. Esse C aqui, ó, é disso que nós falaremos. São as 2 grandes analogias que a gente tem que conseguir fazer para performar bem diante da reflexão acerca do sujeito indeterminado quando nós temos o C aparecendo. Vende, se necessita, se precisa, se come, se... Ok? Entender se esse se ele é um índice que indetermina o sujeito ou se ele é uma partícula apassivadora. Nós vamos começar devagar, nós vamos falar bastante sobre isso e na sequência vamos até fazer uma abertura no curso para poder falar um pouquinho de vozes verbais para entender bem a partícula apassivadora. Bom, quando a gente fala sobre índice de indeterminação do sujeito, ele acontece diante de verbos intransitivos, de verbo transitivo indireto e de verbo de ligação. Por quê? Porque para ser uma partícula apassivadora, precisa de objeto direto. E para ter objeto direto, é preciso, ele só vem de um verbo transitivo direto ou então de um verbo bitransitivo, que é o verbo transitivo direto e indireto. Não tem objeto direto em verbo intransitivo, que não tem complemento nenhum. Não tem objeto direto em verbo transitivo indireto, que é aquele que tem preposição. E não tem objeto direto em verbo de ligação. Essa transitividade dos verbos eu vou ver com calma em aulas mais à frente. Mas vamos lá. Verbos intransitivos são verbos que não precisam de nenhum complemento.
Por exemplo, o verbo morrer. O verbo morrer não precisa de nenhum complemento. Você fala, sei lá, o gato morreu. Acabou, não tem mais o que dizer, não tem complemento nenhum. Ah, você pode dizer, ele morreu de infarto, mas esse de infarto não é complemento do verbo, é uma fofoca. Eu brinco sobre isso quando a gente fala lá no curso regular, onde a gente aborda tudo isso com detalhe, mas também quando eu falo lá sobre a transitividade de maneira mais pormenorizada. Então, morreu, morreu. O gato morreu. Acabou, morreu. Ponto. Não tenho o que dizer. Verbo intransitivo. Ele não precisa de nenhum complemento para que você entenda ele. Verbo transitivo indireto. Por que ele é indireto? Porque precisa de um complemento. Mas para chegar no complemento, tem que primeiro pisar, por assim dizer, ou passar por uma preposição. Então, eu digo assim, obedeço a todas as regras. Quem obedece, obedece a. Obedeço ao comandante. Né? Então, esse ao comandante é a preposição. Obedeço ao comandante. Eu gosto de sorvete de chocolate. Quem gosta, gosta de. Então, o verbo gostar, assim, o verbo é, por exemplo, gostar. Gostar. Gosta, quem gosta, gosta de. Aí aqui vem o complemento. Ah, gosta de sorvete, gosta de exercício, gosto de você. Aí vem o complemento qualquer que seja. Mas esse de é o que a gente caracteriza como indireto, porque é aquela preposição, é aquele termo que precisa ter entre o objeto em si, o núcleo do objeto, que é o complemento, e o verbo. E verbo de ligação é aquele verbo que vai ligar o sujeito muitas vezes ao seu predicativo. Né? Então nós temos ali o ser, estar, andar, ficar, parecer, permanecer e continuar. É só um lembrete rápido disso, né? Porque isso vai ser abordado com calma mais para frente. Inclusive, vai ter aqui um card em algum lugar. Assim que essa aula estiver gravada, vai aparecer um card para você aqui. Bom, quando acontece o índice de indeterminação do sujeito? Quando tem algum desses verbos mais o ser. Aí nós temos, a título de ilustração, né? Aqui você pode perceber o que eu destaquei para você. O ser como índice de indeterminação ou como partícula passivadora. E aqui a grande tabela, que eu acho legal que você tenha conhecimento, né? Que é uma tabela que tem na tua apostila, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, mas aqui é uma tabela que tem um macetezinho. Quando tiver o C, ele será um índice de indeterminação do sujeito quando for um verbo intransitivo, um verbo transitivo indireto ou um verbo de ligação mais o C. Aí ele é um índice de indeterminação do sujeito. Isso significa que aquele verbo fica no singular, não vai para o plural. Ah, é vendem-se casa ou vende-se casa? Aluga-se apartamento ou alugam-se apartamento? Necessita-se de cuidadores ou necessitam-se de cuidadores? A resposta para essas perguntas está aqui. Você vai identificar o verbo é intransitivo, transitivo indireto ou é verbo de ligação. Se for mais o C, fica no singular. Não concorda. Se for um verbo transitivo direto ou bitransitivo, então concorda. Porque estaremos diante de uma partícula passivadora. E eu vou explicar esse conteúdo aqui embaixo sobre partícula passivadora nas próximas aulas. Nós vamos fazer todo o caminho, voz passiva, voz ativa, voz passiva analítica, voz passiva sintética, índice, aí partícula passiva. Nós vamos ver todo o caminho juntinho para você entender isso. Agora,
Eu estou preocupado com essa parte aqui em cima. Eu estou preocupado agora com o índice de indeterminação do sujeito. Em fazer você entender isso. E claro, se você não lembra da transitividade dos verbos, fica um pouquinho mais difícil. Vai ter um card aqui assim que essa aula for postada. Mas por enquanto, se você se esforça um pouquinho, você consegue acompanhar isso comigo. Ó. Então vamos lá. É pinta-se quadros ou pintam-se quadros? E a primeira coisa que eu quero que você faça, lembra que eu falei que tinha um procedimento, um protocolo, uma regra para você seguir? Qual é a regra? Diante de um verbo, sempre que preciso, a primeira coisa que você procura é o sujeito. Sempre. Sempre será o sujeito. Por quê? Porque se você começar procurando outra coisa, vai dar problema. Então vamos lá. Pinta-se quadro ou pintam-se quadros? Vamos procurar o sujeito. O que é que pinta-se? Tem resposta? Tem. O que é que pinta-se? A resposta é quadros. Se quadros está no plural, então é pintam-se. Pronto, está respondido. Está respondido? Está respondido. E você pode, depois de localizar o sujeito, se quiser ainda, pensar nesse verbo pintar. A transitividade dos verbos, eu tenho uma brincadeira que eu faço, que é assim, ó. Quando você quer falar com um verbo para saber qual é a transitividade dele, uma coisa é procurar o sujeito. A gente está vendo isso agora. Eu não quero adiantar e misturar conteúdo. A gente já está vendo. Como é que eu procuro o sujeito? Pergunta para o verbo o que é que ou quem é que. Ok? Ok. Guardou isso no coração, na gavetinha, tá tudo certo. Agora, a transitividade dos verbos, eu gosto de brincar assim. Obedeci a ordem do sargento. Informei a notícia ao jornal. Como é que eu sei se o verbo é transitivo direto, indireto? Como é que eu sei a transitividade? Imagina você, quando você precisar descobrir a transitividade, que aqui não é o caso. Só de localizar o sujeito resolveu o problema. Aqui não é o caso. Então a transitividade dos verbos, eu gosto de brincar assim, ó. Imagina você em uma sala, em um auditório cheio de gente. Aí você tem um microfone num púlpito assim, você pergunta, fala o verbo em voz alta assim. Galera, eu obedeci. Aí vem aquela resposta. As pessoas vão te responder. A quem? Obedeci ao general, ao coronel, à minha mãe, ao chefe. Verbo gostar. Galera, eu gostei. Você imagina a resposta das pessoas. De que? O de é a preposição que tem que ter na frase. Então, o verbo gostar é um verbo transitivo indireto. A gente trabalha isso quando a gente fala sobre regência. Eu faço essas brincadeiras. E se pensa no verbo pintar. Galera, eu pintei. O que você pintou? Eu pintei quadros. Porque o verbo pintar é um verbo transitivo direto. O que é resposta de verbo transitivo direto. Porque esse o é um artigo. Não é uma preposição. Obedeci a quem? Esse a é uma preposição. Obedeci ao coronel. Legal? Mas beleza. Identificamos aqui que isso aqui que o verbo é um verbo transitivo direto e esse aqui é o sujeito do verbo. Tá? Legal. Então tá no plural. Beleza. Come-se doces gostosos ou comem-se doces gostosos? Primeira coisa, por isso que eu destaquei, tem que ter um procedimento. A primeira coisa é procurar o sujeito. E se você encontrar com o sujeito, acabou a história. Não tem que dar o próximo passo. Então assim, vamos procurar o sujeito.
O que é que come-se? Come-se doces. Doces? É. Plural? É. Então comem-se. É o correto. Galera, eu comi! O que você comeu? Comer é verbo transitivo direto. Legal? Aqui eu não estou preocupado com a questão da... Talvez um aluno mais adiantado comece a pensar assim, ei, mas espera aí, tá, tem um ponto, será que não deveria ser próclise? Não estou preocupado aqui com o pensamento sobre mesóclise, próclise, ênclise. Eu estou trabalhando no sujeito indeterminado e fazendo uma abordagem na transitividade dos verbos, bem de leve, e na busca do sujeito para poder fechar o conteúdo de sujeito indeterminado. Legal? Eu não estou propriamente preocupado com a colocação pronominal. Tá? Então, dando um próximo passo, necessita-se de ajudantes ou necessitam-se de ajudantes? Quem é que necessita-se? Percebe como ficou estranha a pergunta? Ou quem é que se necessita? Ficou estranha a pergunta. Ficou. Não deu para achar um sujeito aqui. Agora a gente precisa ir para essa segunda tentativa, que é o vermelhinho. Agora a gente tem que ir. Você está num auditório lotado, cheio de gente, num púlpito com um microfone, e você fala: galera, eu necessito. Olha a resposta. De que você necessita? Se tem o de, é verbo transitivo indireto. De que necessita? Lembra da tabela? Quando é verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou ainda verbo de ligação mais o C, é um índice de indeterminação do sujeito. Se é um índice de indeterminação do sujeito, então esse cara não concorda. Então percebe que na primeira concordou, plural, plural, porque não era um índice de indeterminação do sujeito. Na segunda concordou, plural, plural, porque não era um índice de indeterminação do sujeito. Agora é verbo transitivo indireto mais o C. Então agora esse cara fica no singular. Isso aqui está errado. Não pode concordar. Tem que ficar no singular. Legal? É isso que a gente queria abordar com você, para que você bem compreendesse o índice de indeterminação do sujeito. Você vai olhar para a tua frase e vai descobrir quem é o sujeito. Tem sujeito? Tem. Se tem sujeito, tem que concordar. Se está no plural o sujeito, está no plural o verbo. Acabou. Pinta-se ou pintam-se? É quadros? É, então é pintam. Porque tem sujeito. Necessita-se de ajudante ou necessitam-se de? Procura o sujeito. Não deu, não localizei, ficou difícil. Vai para a transitividade. É verbo transitivo indireto? É. Então não tem sujeito. É um sujeito indeterminado. Então não concorda. Fica no singular. Legal? O que a gente aprendeu hoje? Sujeito indeterminado sob a perspectiva do índice de indeterminação do sujeito. Também falamos rapidamente, mas falamos sobre verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo bitransitivo, que é transitivo direto e indireto, e sobre verbo de ligação. É isso. Ficou com dúvida? Põe nos comentários aqui. Posta no Instagram, @profzander, a tua dúvida. A gente vai conversando. No mais é isso. Se inscreve no canal, dá like no vídeo. Tem uma próxima aula chegando para você aí e eu aguardo você
no nosso próximo vídeo. Lembrando que na capa do canal você tem todo o cronograma com nossos vídeos diários, o que vai ter a cada dia ou a cada horário. É isso. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até a próxima.